Tentei de novo, será que agora foi? Me deem um feedback se agora está funcionando, se o áudio melhorou. Estão me ouvindo agora? Som? Ah, que ótimo, que bom, que bom. Eu terminei a outra, o outro vídeo, a outra live falando, né, de como surge a associação, que essa associação surge principalmente de advogados que estão insatisfeitos com a situação atual, de advogados que não se contentam com a forma com que esse racismo nos trata e trata os mais pobres também. É disso que surge a associação, e tem o exemplo que eu gosto de usar, que é o exemplo do Rubem Alves, que é Ostra Feliz não faz pérola, né? Os advogados que estão nessa associação são advogados infelizes, são advogados insatisfeitos, né? Mas continuando aqui, olhem só qual que é a situação do advogado. O advogado muitas vezes ele sofre de uma invisibilidade, ou seja, a sociedade, principalmente quando eu digo isso, eu digo do advogado negro, a sociedade não nos vê como advogado, não nos trata como advogado, e aí precisou, né, e foi necessário nascer essa associação para falar, olha, nós estamos aqui, nós existimos e nós trabalhamos, né, em pleno século XXI, né, em pleno ano, né, de 2020, eu recebo muitos relatos de pessoas falando, nossa, você é advogado? Nossa, existe advogados? Como é que são os advogados? Né? Nós não sabemos, a sociedade não sabe como é que está, né? Onde é que ele está trabalhando, como é que ele está trabalhando, enfim. Só um minutinho para eu seguir o meu um pequeno roteiro aqui. Mas agora todos estão me ouvindo. Ah, que bom, que bom. Existem no Brasil, esses dados na verdade são de 6 meses atrás, hoje já tem muito mais, né? Existe 1.165 advogados, né? Esses dados são de 6 meses atrás, provavelmente hoje já tem aumentado muito mais esse número. Hoje nós já tenhamos um número muito maior. Nós não sabemos quantos desses advogados são negros, né? E isso nós já requeremos, muitos grupos, acho que há um mês atrás um grupo de mulheres fez uma nova petição, um novo pedido para a ordem, não só as ordens estaduais, mas para a ordem nacional, querendo saber quantos advogados negros nós temos. Isso é importante? Até um certo ponto é importante sim, até porque principalmente a ordem precisa aplicar políticas públicas de auxílio a esses advogados, se é que precisa também ter um olhar diferenciado, porque esses advogados pagam a unidade como qualquer outro. Né? E muitas vezes esse é o pleito da maior parte dos advogados, que a OAB muitas vezes não nos representa, porque nós temos um certo tipo de necessidade, quando eu digo da invisibilidade do advogado negro, né? Nós precisamos que a ordem é a nossa parceira para trabalhar com isso, para a gente lutar contra isso, para a gente lutar com as prerrogativas do advogado negro, né? Para que seja respeitada. Há um tempo atrás uma advogada foi presa, foi algemada, eu acho que os senhores lembram disso, né? dessa situação. Mas aqui, voltando a falar da associação, eu me formei numa cidade do interior em 2009, e aí eu vim para São Paulo, que é a minha terra, é onde eu nasci, e aqui eu comecei a trabalhar e eu comecei a notar que eu tinha mandado currículo, não vim fiz uma faculdade até que conceituada, e eu mandei currículo a diversas empresas, e isso em 2011, 2010, 2011. Eu mandei currículo a diversas empresas, e não, aliás, nem me ligaram para me dar uma satisfação. Tudo bem. Então montei o escritório, comecei a trabalhar em uma sociedade, e nessa sociedade eu fui percebendo o quanto o quanto a sociedade, as pessoas ou os clientes são racistas com o advogado negro. Se é um advogado, ela quer ser atendida por um advogado branco porque não confia no serviço do advogado negro. Né? Os juízes também
diferentes quando o advogado é branco ou quando o advogado é negro. E percebendo isso, 2010, 2011, falei, não, tem coisa errada. Comecei a participar da Comissão Racial da Ordem dos Advogados, comecei ali também uma luta. Em 2012, eu criei um grupo que se chama Clã da Negritude, que é um grupo que a gente trabalha principalmente as questões. Naquele momento eu entendi, eu falei, é um racismo geral, é um racismo da sociedade em geral, e é um grupo que trabalha essa questão racial. É um grupo que tem psicólogos, que tem sociólogos, que tem outros profissionais. E ali atuando naquele grupo com relação ao racismo, de combate ao racismo, eu percebi que ainda havia um outro tipo de racismo. Eu percebi que ainda havia o racismo do advogado, com a advocacia. Eu percebia que eu tinha uma dificuldade para exercer a minha profissão. E eu amo ser advogado, né? Essa é uma coisa que eu não contei, mas eu adoro o que eu faço. Assim. Eu amo advogar, eu amo fazer da maneira que eu faço. E ali, em uma das vezes, conversando com um dos psicólogos, aliás, um psicólogo maravilhoso que vai estar aqui na próxima semana, vai estar falando com vocês na próxima semana, o Dr. Carlos, eu falei para ele assim, Carlos, o advogado negro, a princípio eu só vi no advogado, o advogado negro sofre de uma situação muito especial, porque eu sou advogado, né, tenho minha carteira da ordem, passei todo aquele protocolo, mas a sociedade não me trata como advogado, né? Os juízes não me tratam como advogado, o delegado não me trata como advogado. E isso não é uma questão de me portar, não. Isso é uma questão que a sociedade, em geral, estrutural, me trata assim. Eu não tinha uma palavra um exemplo para dar daquilo, né? E aí, conversando com o Carlos, que é um psicólogo maravilhoso, ele falou assim, olha, o que vocês sofrem é a história de Tântalo. Né? Tântalo na mitologia grega, eu vou falar bem por cima aqui, depois vocês procurem. Tântalo era um homem que andava com os deuses. E aí ele achou que ele fosse Deus. E uma das vezes ele quis, né, fazer uma das coisas que os deuses faziam normalmente, e ele foi punido. Né? E as punições gregas são as melhores, né? E qual que foi a punição dele? Ele ficou em um lago, onde ele iria sentir sede, toda vez que ele abaixasse a cabeça, a água ia baixar e ele não ia conseguir beber. E também tinha muitas frutas, né, árvores em cima desse lago, e tinha muitas frutas que quando ele sentisse fome, ele ia tentar comer essas frutas e não iria conseguir. Essa foi a punição de Tântalo. E aí ele falou assim, olha, do que você está me contando é isso que vocês sofrem, né? Porque vocês estão todos ali, mas vocês não têm todos os privilégios dos advogados, né? Dos advogados brancos, quando eu digo isso. Vocês não detêm todos os privilégios, né? Você paga como advogado, você se veste como advogado, você faz tudo como advogado, mas você não tem os privilégios dos advogados, né? É esse complexo. Eu falei, olha, é isso. É exatamente isso que nós estamos passando. É exatamente daí que surge essa associação, porque por que eu não tenho? Se nós pagamos igual, passamos por todas as provas iguais, enfim, fazemos todos os protocolos iguais, por que nós não temos os mesmos privilégios, as mesmas prerrogativas que os advogados brancos? Eu me lembrei aqui, quando o Joaquim Barbosa era ministro lá do STF, em uma das falas dele, das várias falas polêmicas, em uma das falas dele, ele critica os advogados. Ele fala assim, que os advogados ficam aí de gracejos com o juiz, que os advogados, né, ficam lá conversando com o juiz, na mesa de juiz, enfim. Isso não pode, né? Aconteceu há um tempo atrás aí de advogado, juiz e promotor tudo junto, ali tudo fazendo conchavo, mas isso não pode, isso é inconstitucional. E já há um tempo atrás, Joaquim Barbosa veio e criticou isso. A Joaquim Barbosa veio e criticou isso, e muitos advogados ficaram chateados com ele. Eu falei, olha, mas eu não fico aí com gracejos com o juiz, né? Eu não fico com essa promiscuidade que ele falou. Isso não me lembro agora, de 2012, 2013. Né? Eu não tenho essa promiscuidade que alguns advogados, que alguns promotores têm, né? Que acaba ali invadindo a imparcialidade. Né? O juiz vai julgar diferente, qualquer um julga diferente, um amigo de um desconhecido. Então isso não pode. O Joaquim Barbosa veio e criticou isso. Eu falei, olha, mas eu não tenho isso. Né? Isso não me afeta. Mas afeta muitos advogados que ficam assim. E querendo ou não, como eu estou falando, isso afeta totalmente a justiça. Mas
voltando aqui à associação, dessas injustiças, dessas irregularidades que surge a Associação da Advocacia Negra, dos negros se reunindo para exigir o básico, para exigir que ele seja tratado como um profissional, né? Aliás, a Constituição garante, né, o direito ao serviço, o direito à profissão, o direito ao trabalho. É assim que surge essa associação. Eu sempre digo que é como você chegar a um consultório médico, ver alguém trajado de médico e perguntar se ele é porteiro, se ele é manobrista. Às vezes é isso que acontece com a advocacia negra. Nós estamos atrajados de advogado, nós temos tudo de advogado, está lá de terno, está lá com caneta de advogado, com pastinha de advogado, com tudo de advogado, e o juiz muitas vezes olha, cadê o advogado? Pergunta, nós estamos sentados no lugar do advogado, e o juiz olha e pergunta, cadê o advogado? Mas como assim? Você não sabe qual é o advogado. Então, essa série de desrespeito que parte não só, né, e aí o racismo estrutural também, mas que parte não só lá do porteiro do prédio, do segurança do prédio, que deixa passar 10 advogados, homens ou mulheres, sem pedir a carteira da ordem, mas quando é um negro, ele fala, cadê? Você é advogado? Né? Ou ele fala, não, aqui é só advogado, você vai por ali. Né? Ou quando ele tem um pouquinho mais de educação, ele fala, cadê a carteira da ordem? E muitas vezes eu já questionei, falei, mas passou 10 advogados aqui, eu não vi você pedir na carteira da ordem. O que você está pedindo? A minha carteira para comprovar se eu sou advogado ou não. Enfim, são essas séries de coisas que faz com que nós negros nos reunamos, né, para mostrar não só às instituições, ao Ministério Público, à magistratura, mas para mostrar também à sociedade que nós existimos, que nós somos profissionais, né, que nós trabalhamos, que nós pagamos, que nós passamos em provas como qualquer um e que nós atuamos também com muita qualidade. Aliás, né, na associação tem advogados negros maravilhosos, né, de todo o Brasil. Né? Vocês vão ver agora a doutora Ângela, é próxima, mais à noite, às 20 horas, tem a doutora Glaucia. São advogados maravilhosos, advogados que estão fazendo a diferença. E por que nós não somos tratados, né, como qualquer outro advogado? Toda vez que nós assistimos TV, isso eu sempre reparo, né, a gente sempre está de olho nisso, e toda vez que mostra um advogado, nunca mostra um advogado negro. Né? Eu vou usar a Rede Globo aqui mas poderia ser qualquer outra. Toda vez que chamam um especialista, notem isso, né? Nem para falar de causas negras, às vezes chamam um advogado negro, como se não existisse advocacia negra. E aí eu até entendo quando a sociedade não nos vê, porque a sociedade liga a televisão básica, que qualquer um faz, vê os telejornais, e você não vê advogado negro. Né? Eu faço uma outra pontuação com relação a Lava Jato, que acabou agora. A Lava Jato teve, salvo engano, eu tinha colocado aqui, a Lava Jato teve 600 réus e nem sei quantos advogados. Né? E quantos dos advogados que atuaram da Lava Jato eram negros? Né? E teve muitos. Ou quantos réus, né? Então alguns crimes não são nem permitidos que os negros cometam certos tipos de crimes. Né? Que aliás, quando se diz o crime do colarinho branco, né? Voltou? Ah, voltou, achei que tivesse caído. Quando se diz o crime do colarinho branco, né, que significa isso daqui, deveria ser o crime da nuca branca. Porque não é só o colarinho que é branco, a nuca também é branca. Porque o negro não comete, e a Lava Jato provou muito bem isso, que o negro não comete esses tipos de crime. O negro também não é advogado desses tipos de crime. E por quê? Se temos muitos advogados que são professores, temos muitos advogados que, enfim, com carreiras maravilhosas. Acho que a minha conexão tá ruim. Mas voltando aqui, espero que vocês estejam aí. Por que nós não temos o negro inserido nesses espaços? E não é por falta de qualificação. Não é por falta de qualificação. É porque a sociedade, e quando eu digo a sociedade, eu digo também as instituições, ela impede, ela põe barreiras e mais barreiras para o negro não chegar, para o advogado não chegar. Né? Tem uma fala do Hélio Santos, né, um professor e escritor maravilhoso, algo que eu gosto muito, e ele diz assim, todo branco, eu acho essa fala pesada, né? Ele diz, todo branco todo branco que é pobre por incompetência. E aí por que ele diz isso? Porque a sociedade em si faz de tudo para que o branco seja bem sucedido.
E por outro lado, a sociedade faz de tudo para que o negro seja mal sucedido. Né? E ele diz, quando o branco é pobre, ele é branco, ele é pobre por incompetência, porque a sociedade inteira está forçando, está dando todas as possibilidades para que ele ascenda na vida, para que ele esteja numa situação melhor. E se ele não está conseguindo, alguma coisa de errada tem com ele, porque a sociedade... Por outro lado, nós negros também, quando a gente sempre fala que tem que matar 10 leões por dia, é porque a sociedade faz tudo para nos deixar à margem, né? A marginal mesmo. A sociedade faz tudo para nos colocar à margem. A sociedade faz de tudo, e as instituições, né, também faz de tudo para nos deixar à margem disso, para nos deixar à margem dos direitos, para nos deixar à margem dos espaços de poder. É exatamente isso que... Enfim, e quando nasceu essa instituição, essa associação, eu vi muitas críticas, de advogados, principalmente de advogados, falando, olha, mas por que uma associação de advogados negros, né? Vocês têm outros direitos, né? Existe uma outra advocacia, né? Uma piadinha que eu sempre escuto é, existe a advocacia branca? E para ser sincero, existe. Para ser sincero, né, a advocacia é branca, né? A magistratura é branca, o Ministério Público é branco, a advocacia é branca, né? Tá mais que provado isso, a advocacia é branca. Enfim, nós temos todo um sistema branco, né, que também nos impede de trabalhar toda essa... Deixa eu desligar aqui. Toda essa situação que nós estamos vivendo, com essa situação jurídica, é porque a advocacia é branca e eles não querem também que os negros não só acessem a justiça como advogados, mas que os negros acessem a justiça como cidadãos, como litigantes, como autor, né? Como réu sim, mas como autor. Né? Nos últimos anos aí, eu tenho percebido que a advocacia... Ai, desculpa, gente. Nos últimos anos eu tenho notado que a advocacia tem ficado cada vez mais cara. E por que disso? Né? Porque ao mesmo tempo esse sucateamento da advocacia, né? Porque os negros estão participando mais, porque existe mais pobre, como eu já ouvi juízes falando, existem mais pobres com acesso à justiça. Né? Será que é por isso que existe esse sucateamento que a gente percebe nítido e claro da advocacia? Então são essas coisas que a gente precisa estar de olho, que nós como advogados, como professores, como pesquisadores, que a gente precisa estar atento a essas coisas. Né? Por que tem havido esse sucateamento nos últimos anos? Mas enfim, seguindo e ainda falando também da associação, há 2 ou uns 3 anos atrás surgiu uma pesquisa, que eu não vou ficar há muito tempo nela, mas eu vou citá-la aqui. Surgiu uma pesquisa do CET, que é Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Igualdade Racial, e também do Grupo César. E essa pesquisa diz o seguinte, essa pesquisa fala o seguinte, nos escritórios, né, e aí antes ela estava falando do Ministério Público e da magistratura, onde tem cotas, onde existe um número maior de negros, e ela diz assim, nos escritórios essa proporção é ainda mais desigual. Menos de 1% dos cargos dos mais de 1.000 escritórios que compõem o Centro de Estudos de Sociedade e Advogados SESI são preenchidas por sócios, advogados ou estagiários negros, de acordo com a estimativa. Ou seja, ela está falando que menos de 1% dos advogados que estão nesses escritórios, e aqui a gente está falando dos maiores escritórios do Brasil, né, de um grupo de sociedades, escritórios que são os maiores do Brasil, e aí ela diz que nos escritórios menos de 1% dos sócios, dos estagiários, dos funcionários são negros. Né? Por que os advogados participam desses? Né? Qualificação, e isso é uma coisa que eu já falei, até quando eu fiz uma reunião com esses escritórios, eu falei, nós temos advogados negros muito bem qualificados, né, formado em Harvard até, se você quiser, nós temos advogados negros formados lá, nós temos advogados negros que falam inglês, que falam... Por que esse advogado negro não participa desses? Onde estão os grandes escritórios da advocacia negra? Essa é uma pergunta inclusive que eu fiz a eles, e aí assim, não a partir dessa minha pergunta, mas a partir de outros momentos, eles já fizeram
um projeto para tentar incluir os advogados negros nesses escritórios, né? Então esse é um outro da eu não vou nesse vídeo falar sobre isso, mas eu tenho sim a explicação por que os advogados negros não estão nesse escritório. Mas só uma coisa que eu digo a você que não é advogado, principalmente a você que não é advogado: existe advogados negros bem qualificados, existe muitos escritórios de advogado negro, que eu faço até uma crítica a essa pesquisa, que da maneira que ela diz, até parece que os negros não têm escritório. Até parece que os negros não estão trabalhando em nenhum escritório. E os negros têm escritório sim, os negros estão trabalhando sim, né? Essa pesquisa, pelo menos na minha entender, que olha, só existe esses escritórios aqui, os negros não estão. Mas existem outros que os negros estão, né? E são bons também. Mas acaba não tendo a mesma visibilidade, por questão de mídia, por questão de racismo também, enfim. Isso é uma coisa a ser conversada, isso é uma coisa a ser tratada. E aí a gente fica pensando, porque se o advogado negro não está nos grandes escritórios, se o advogado negro não está dando aula, se o advogado negro não está, né, nos cargos públicos, aonde está o advogado negro? Como é que está o advogado negro? Qual que é a real situação da advocacia negra? É por isso, né, e somente por isso, que é importante que a Ordem dos Advogados nos ajude fazendo esse censo, né? Enfim, só por isso. É só para a gente saber aonde está e como está. Né? Eu vejo nesse primeiro momento que é importante esse censo da ordem apenas por isso, só para dizer onde é que está e como está. Né? Se é que o censo vai abranger a esse ponto. Né? Mas nós queremos saber, aqui na associação nós temos um cadastro e nós temos mais de 6.000 advogados. Mas se existem advogados, com certeza eu julgo que pelo menos assim, jogando bem por baixo mesmo, assim, existe 200 mil advogados negros. Jogando assim, pensando 1%, assim, pensando muito por baixo. Mas existe muito mais, existe muito mais. E nós queremos saber a situação, até para que a ordem, como uma instituição forte, poderosa, que nós sabemos que ela possa travar algumas políticas de inserção, algumas políticas de apoio a esse advogado, porque esse apoio, dado o racismo, enfim, estrutural que nós temos de muitos anos. E aí nós temos como exemplo, quando eu digo que a advocacia é tratada, infelizmente, muito diferente dos outros advogados, nós temos esse caso, é um caso que chocou muito o Brasil, mas eu queria falar que nós não temos só esse caso, como Marielle e tudo mais, mas existe mais 1 milhão de Marielles morrendo todo dia por aí. Eu quero citar aqui o caso mais emblemático que houve, né, que foi o caso da Valéria Santos, que foi algemada por uma juíza leiga. E nós temos muitos outros advogados sofrendo isso todo dia. Né? E aí eu também já faço uma crítica aqui, porque eu preciso falar que, ao meu ver, muitos presidentes de ordens, de todo o Brasil, não foi só São Paulo, não foi só Rio de Janeiro, muitos presidentes de ordens se utilizaram do caso da doutora Valéria Santos, que foi algemada lá, foi jogada no chão, se utilizaram do caso da Valéria Santos. E aí, senhor presidente de ordem, de subseções, aí que se utilizaram do caso dela, disseram que ia apoiar, que ia fazer escritório para ela aqui em São Paulo, né, que sou do estado de São Paulo. E aí, desculpa, mas até eu não fui, por favor, me convidem para ir nesse escritório que eu não sei onde é que fica. Ou só se utilizaram, né, como adoram fazer. É um caso emblemático, muitos, né, presidentes de ordens brancos, porque nós vamos apoiar, porque nós somos contra o racismo e tal, e tal. Disseram que ia fazer um monte de coisa por todo o Brasil, né, eu não digo isso de São Paulo, que aqui eu presenciei algumas cenas, mas de todo o Brasil, né, fizeram isso, deram apoio e tal, mas e agora? Né, cadê a doutora Valéria? É que eu cobro a punição dessa juíza, que, sim, para quem não é advogado, ela não é nem juíza, ela exercia a função de juíza momentaneamente numa situação específica, né? Os rábulas, de antigamente era rábula, hoje nós chamamos de juízes leigos, que são advogados, acho que é só advogados que podem, que estão ali exercendo a função de juíza. E aí vocês pensem comigo como é absurdo, né? Uma juíza que não é juíza, ainda que fosse, ela não teria essa prerrogativa, mas alguém exercendo a função de juíza manda prender uma advogada. Como assim?
né? Ainda que ela fosse juiz, ela não podia fazer isso. E não sendo, aí que ela está menos autorizada a fazer isso. E ela fez. E qual foi a punição? Parece que ela foi absolvida, nem indenização essa juíza ou a magistratura, ou o CNJ pagou, né? Então é uma coisa tão absurda, mas eu até então eu nunca vi nenhum advogado negro, advogado branco ser algemado, né? Ou ser jogado ao chão, como foi. Eu acho que vocês lembram, foi bem noticiado esses casos, né? Que advogado branco passou por isso. Talvez tenha tido, né? Do jeito que a coisa anda, não duvido. Mas até então não tenho notícia de ter passado. São essas ações que gera que advogados negros e que a associação vai atuar. Né? Eu ainda falei quando fizemos o lançamento dessa associação, é que nós não iremos deixar mais que isso aconteça. Cadê a prerrogativa do advogado negro de falar, de defender? Né? É tão absurdo que quando a doutora Valéria, ela passou pelo que ela passou simplesmente porque ela estava fazendo o seu serviço, que é defender o seu cliente. Cunhas e dentes, o advogado está para isso. Né? O advogado, ele fala pelo cliente. E se ele não é para ser defendido, né, o cliente está indefeso. Né? Como nós vemos no criminal, o cliente está indefeso se o advogado está lá e não fizer o que é para fazer. Se o advogado não levantar e falar, pare essa audiência que eu estou indo embora. É prerrogativa do advogado fazer isso. Né? E foi o que ela fez. Né? Ela falou, tá errado, para que não seja presa. Como assim? Alguém manda prender um advogado? Embora, né, os tempos que vivemos hoje, talvez tudo isso estava anunciando, né, os novos tempos que iríamos passar, que é um principalmente com relação à política, principalmente à democracia. A democracia está sofrendo muito, está riscos. Quando a gente diz democracia, cá entre nós é democracia branca. A democracia é branca, porque os negros, né, na periferia, não só na periferia, mas os negros que estão no centro, não existem esses direitos, né, de ir e vir, todos esses direitos que a democracia garante, de falar, de falar e também de ser ouvido, todo esse direito muitas das vezes não tem chegado aos profissionais e à população negra em geral. Então, quando a gente defende a democracia, também temos que ser bem sinceros e falar, mas estamos defendendo qual democracia? Porque, infelizmente, nós temos, né, bem dizer, dois Brasils. Né? Nós temos, né, quando a gente defende a CLT, e eu defendo muito a CLT, eu defendo muito os direitos sociais, a maior parte dos negros trabalham de forma autônoma. Né? A maior parte dos negros não são registrados. Então a CLT é de quem? Que agora mudou, acho que é a carteira verde e amarela, branca, azul e amarela. Né? São direitos que, infelizmente, ainda não chegaram até a população negra. E é isso que nós, como advogados, nós temos que trabalhar com isso. Nós temos que cobrar isso dos poderes, do poder legislativo, principalmente, na hora de votar, principalmente. Né? Existe uma súmula que diz que ninguém pode ser preso, aliás, ninguém pode ser algemado se não estiver sofrendo, eu vou até ler aqui, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência ou fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia. Aonde que a doutora Valéria estava fazendo isso? Estava sofrendo risco à integridade física de alguém, ou dela ou de outros, enfim, são vários casos que nós vemos que realmente existe um tratamento totalmente diferente. Inclusive eu quero fazer menção aqui que existe a Associação dos Juízes Federais, né? E aí eu volto a quem acompanhou desde o começo ao exemplo de Tântalo, né? Os juízes, a Associação dos Juízes Negros Federais, será que os juízes negros, né, os juízes federais negros, será que eles têm a mesma prerrogativa dos juízes brancos? Né? E eles fizeram uma associação também, porque muitas vezes não estão sendo respeitados. Né? Muitas aquelas piadinhas que eu não quero nem falar aqui, mas eles também não estão sendo respeitados nas suas prerrogativas quanto juízes. Né? Todo negro, quer ele seja dentista, quer ele seja médico, aliás, existem muitos médicos negros, quer ele seja dentista, quer ele seja médico, o que for que o negro for, a profissão que
que o negro for exercer, ele sempre vai passar por isso, que é a questão do racismo, né? Não importa se ele é rico ou se ele é pobre, que aliás é uma outra coisa que diz, é só o negro pobre que sofre racismo. Não, é todo negro que sofre racismo. Os negros ricos também sofrem racismo, e os negros pobres também sofrem mais, o negro pobre, mas todos os negros sofrem racismo. Aliás, licença, eu aproveito esse momento para pedir desculpa. No comecinho desse mês agora, eu estava participando de uma reunião e uma moça, uma advogada que me conheceu, ela falou, olha, doutor, eu te acompanho há muito tempo, eu gosto das coisas que o doutor fala, do seu trabalho, e aí ela falou assim, mas teve uma fala sua que eu não gostei, de todas as outras eu gostei, e teve uma fala que eu não gostei. E aí eu fiquei bem preocupado, né? Essa uma fala dela me preocupou. Mas qual fala? O que eu disse que você não gostou? E aí ela falou assim, eu não gostei quando o doutor disse que nunca foi vítima de racismo. Aí eu falei, eu jamais eu diria isso. Ela falou, não, o doutor falou assim, que nunca foi vítima de racismo, que nunca sofreu racismo. E aí ela falou, você falou em tal entrevista, assim, é uma entrevista que eu estou falando do começo da minha carreira e tal, de como foi tudo isso, desde o meu tempo de estudante. E aí eu lembrei, nessa entrevista, realmente fiquei envergonhado, porque nessa entrevista eu disse que nunca sofri racismo. E aí eu já pedi perdão para ela e peço perdão, porque assim, todo negro brasileiro já foi vítima de racismo. Eu digo brasileiro porque é onde eu estou, é de onde eu sei falar, mas talvez todo negro no mundo é vítima de racismo. Eu sou vítima de racismo todos os dias. Porque todos os dias, quando eu vou às lojas, alguém muda de segurança me persegue. Quando eu estou na rua, a mulher atravessa a calçada, ou o cara que fecha o vidro do carro, e tantas outras formas de racismo institucional. Né? Quando eu vou no fórum, eu sou vítima de racismo. Né? Então, todo o negro que diz que não é vítima de racismo, e aí eu falei para ela que isso alguns negros que dizem que nunca foram vítimas de racismo, eu até entendo você dizer que nunca foram vítima do racismo segregacionista, do racismo americano. A maioria dos negros nunca foi vítima. Do racismo americano eu nunca fui vítima. Né? Que é essa questão segregacional, que é não entre aqui porque você é negro, você não vai comer aqui porque você é negro, você não vai falar porque você é negra, você não vai entrar nessa loja porque você é negro, você não vai entrar nesse prédio ou nesse elevador porque você é negro. Esse é a segregação. Esse tipo de racismo eu nunca fui vítima. Né? Mas do racismo brasileiro, que você pode entrar aqui, mas ele te joga uma mesa lá no canto. Né? Ou fica todo mundo te olhando, né? Te mostrando que você não é daquele lugar. Do racismo brasileiro, eu já fui vítima e todo negro é vítima desse racismo. Né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, até dormindo, a gente continua sendo vítima desse racismo. E aí, assim, só para os senhores entenderem, eu vou usar um exemplo bem... um pouco grotesco aqui, mas é didático para ficar na mente. É como a gente pensar um homem, uma mulher, enfim, eu vou usar um homem que passa a mão nas partes íntimas de uma mulher e essa mulher não percebe. Ela foi vítima de um crime, ela foi vítima. Ela pode não ter percebido que aquilo ocorreu, mas ela foi vítima. E nós negros somos vítimas assim diariamente. Às vezes nós não percebemos que aquilo ocorreu. Tem muito negro que fala, eu nunca fui vítima. Não, você já foi, você não percebeu. Né? Muitas vezes a pessoa não quis vender uma coisa para você, não te atendeu direito. Quantas vezes a gente vai num restaurante, em algum lugar, você fica lá meia hora com a mão para cima chamando o garçom passa do seu lado e finge que não te vê. Às vezes não tem ninguém, o restaurante não tá cheio. Ele simplesmente me menosprezou, ele simplesmente me ignorou. Eu estou sendo vítima de um racismo. Né? Quando com certeza, as empresas agora não falam, mas quando as empresas pegam o seu currículo, né, ou na entrevista, principalmente na entrevista, não vou contratar porque não tem o perfil da empresa. Você está sendo vítima de racismo e tantas outras situações sendo vítima de racismo. Talvez você não percebeu. Né, mas você foi vítima. Como eu usei esse exemplo um pouco grotesco, mas é principalmente para
grudar isso no seu cérebro de quando um homem ou quando uma mulher acaba passando a mão nas partes íntimas dos outros sem autorização, né? A pessoa não percebeu, ou quando os bancos, né, sem falar mal dos bancos, mas os bancos às vezes fazem muito isso, quando o banco vai lá, tira uma pequena quantia, né, 10 centavos, 20 centavos da sua conta e você nem percebe, 10 centavos, 20 centavos, você nem percebe. Você está sendo vítima de um crime, você não percebeu. Você está sendo lesado, né? E nós negros somos lesados diariamente. Às vezes nós não percebemos, mas nós somos lesados diariamente. Por isso eu sou vítima de racismo, sim, né? Você negro, quer aceite ou não, você também é vítima de racismo, né? Porque se você está onde você está, tem uma fala que eu também acho muito que trabalha a vida inteira, que economiza, deveria estar muito melhor. E por que ele continua na periferia? Né, principalmente os negros. Por que ele trabalha, a família inteira trabalha e eles continuam lá, não conseguem sair da periferia? Não vou falar nem de favela, da periferia, embora a favela também seja dentro da periferia. Mas por que essas pessoas não conseguem, essas famílias não conseguem? Porque existe um sistema principalmente racial para deixar essas pessoas naqueles lugares, naqueles determinados lugares. E aí essa instituição, e como presidente dessa instituição, eu tenho o dever, e o dever pessoal e o dever também institucional de brigar ferrenhamente contra essas atrocidades que fazem principalmente com os advogados negros. Eu sempre digo, né, não é que só o advogado sofre, todos os profissionais sofrem, médicos sofrem, psicólogos sofrem, dentistas sofrem, enfim, um empresário negro sofre, que às vezes não consegue as linhas de crédito simplesmente porque é negro, todos sofrem, mas eu falo como advogado, principalmente os advogados negros, nós estamos, essa união é para acabar com isso, né? E isso daí é outra coisa que eu não aceito. Desde 2006, no mínimo, surgem pesquisas e mais pesquisas dizendo que a sentença dos negros, que os juízes condenam mais negros do que brancos, que negros e brancos em situações iguais, o negro é condenado com penas maiores, né? Todo ano sai uma pesquisa dessa, todo ano sai uma pesquisa dessa. A última, acho que tem um ano passado ou 2 anos, daquele, é o jornal, né? Que os juízes condenam com penas maiores que brancos. Nada, né? Nem nós advogados negros, até então nós não fazíamos nada, porque agora nós iremos fazer, nós iremos atuar contra esses juízes que dão sentenças maiores à população negra. Se o negro e o branco cometeu o mesmo crime, por que você vai dar uma pena maior para o negro? Explica isso. Porque você é racista, né? Simplesmente por isso. Mas nós, como advogados, como defensores públicos, como os defensores do direito, nós não podemos aceitar que isso continua. E às vezes eu percebo que nós simplesmente aceitamos que isso, né? Nós acabamos normalizando isso. Normalizando que o negro tem pena maior, que o negro sempre é vítima de racismo. Isso muitas vezes é normal. Você vê a polícia parando o negro, você acha normal. Você nem sabe se ele é culpado ou não, é normal. Isso não é normal. Isso é racismo e nós iremos atuar em relação a isso. Né? Por que o advogado negro não é tratado dignamente como advogado branco? Isso não é normal. Não pode ser normal. Né? Não, a gente não pode deixar essas coisas absurdas, normalizar isso, aceitar isso. E é aí que vem essas ostras que estão sofrendo, que são essas aceite que isso continue ocorrendo. É inaceitável. Eu não aceito. Eu não aceito que em pleno século XXI a gente continue falando de genocídio da população negra. Eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha de ter que falar de genocídio da população negra. Há mais de 50 anos a gente fala sobre isso. Cara, não é possível que não surgiu alguém para trabalhar, para brigar contra, para resolver, não é para brigar, é para resolver o genocídio da população negra. Não é possível. Não é possível. Eu até evito falar de genocídio da população negra, que é um assunto que é inaceitável. É inaceitável falar.
né? Nós não podemos continuar repetindo essa mesma história, continuar falando, a gente precisa avançar, né? A gente precisa, a população, a gente precisa que avançar. E a situação do advogado negro, estamos falando agora, mas eu não quero que os meus filhos, minhas irmãs que estão estudando direito, que elas continuem passando por essa diferenciação quando elas forem advogadas. Eu não quero que elas sejam discriminadas quando elas forem advogadas. Eu não quero que as próximas gerações de negros advogados, que já está surgindo, os filhos dos advogados, eu não quero que eles passem pelo que eu passei, pelo que tem muitos advogados passando hoje. Né? E isso eu digo assim com muita consciência de que o trabalho da associação é para acabar com isso. Não é para empurrar isso para frente, não. É para acabar com isso, é para acabar com essa diferenciação. Os brancos, aonde quer que seja, os juízes, os desembargadores, os ministros, têm que nos respeitar. Tem que respeitar a advocacia negra, entende? Quando nós chegarmos, ponto. Chegou o advogado, ele não tem que nem pedir a carteira. Está trajado como advogado, chegou o advogado, ponto. Respeita. Ouve, né? A democracia é isso, é o direito de falar e é o direito de ser escutado também, que o outro tem que nos escutar. Porque às vezes falar é fácil, mas escuta não adianta nada, né? Mas o outro tem que nos ouvir, né? Nós temos que fazer, e essas lives elas também servem por isso, nós temos que fazer a sustentação orais nos tribunais e os ministros, os desembargadores têm que nos ouvir, têm que nos respeitar, né? Se estivermos certos, tem que acatar os nossos pleitos. Né? É para isso que surge a advocacia negra. É uma luta jurídica com advogado, mas com outros profissionais também que não estão sendo respeitados. Até com juízes negros que não estão sendo respeitados. Que absurdo é esse, sabe? Que isso não consigo nem falar tamanha absurdidade que é isso. Né? Nós precisamos trabalhar e a associação trabalha principalmente com relação aos profissionais, à população também, mas aos profissionais negros, porque se o advogado negro não puder exercer o seu direito, né? Vou botar o caso da Valéria aqui, se a doutora Valéria não puder como advogada defender a cliente dela, o advogado ele serve para isso, está na Constituição. Né, está no Estatuto da Ordem dos Advogados. O advogado é o defensor, o advogado é o intercessor. Se o advogado não puder fazer isso, que aliás, né, um dos projetos que está nesse novo pacote do Moura é exatamente, né, que não será mais necessário o advogado, que promotor, juiz e réu irão fazer lá o acordo, fugiu o nome agora disso, é um nome americano, um termo americano, que juiz promotor e vão fazer acordo, né? Cadê o presidente da ordem para falar isso não vai passar? Cadê a população também e os advogados que também para a gente atuar nisso e falar que absurdo é esse? Que loucura é essa, senhor ministro, né, da segurança, de tirar o advogado, de não respeitar o advogado? Né? É nossa prerrogativa, é nosso dever. A única coisa que nós fazemos é defender o nosso cliente. Né? E se nós somos algemados quando a gente prende o nosso cliente, está pior do que o cliente? O que é isso? Né? Então essa associação ela trabalha e ela vem justamente para resolver, como eu falei, não é para empurrar para frente, é para resolver essa situação. Nós iremos resolver essa situação. E eu sou muito orgulhoso porque na associação temos advogados negros excelentes. Eu digo que os melhores advogados negros do Brasil estão na associação e é por isso que eu tenho certeza que nós iremos resolver isso. Só fazendo passeata não, nós iremos resolver isso por via processual, que é como nós somos formados e é onde nós temos habilidade. Né? Nós temos muita habilidade profissional, jurídica, né? E nós iremos defender a população e nós iremos, seja a instância que for, até instâncias internacionais, nós iremos defender isso. Nós iremos defender a prerrogativa de todos os profissionais, né? Do juiz negro, do promotor negro, do advogado negro, da enfermeira negra, do enfermeiro negro. Nós iremos defender a prerrogativa desses profissionais. Né? Porque se a enfermeira negra, se o juiz negro não puder julgar, não pega essa causa não, porque essa causa é a causa de negra, essa causa é da comunidade, não pega essa causa não. Né? Será que os juízes negros, foi uma situação que eu já vi, será que os juízes negros também só internamente? Né? Qual é o mecanismo
de discriminação, né, esse mecanismo de discriminação ele muda de instância em instância, mas quais são os mecanismos de discriminação que os juízes negros estão sofrendo? Uma coisa que até hoje, na prática, eu não consegui entender é por que o Joaquim Barbosa, né, existem algumas explicações, mas elas não me convencem, mas por que então o ex-ministro Joaquim Barbosa renunciou ao cargo, né, pediu afastamento, não sei exatamente o que aconteceu, mas por que ele saiu? Tem tantos ministros que eu conheço que está lá há 20 anos, há 30 anos o ministro continua lá, tem uns que, né, vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, tem uns que estão lá, me dizem, de quase quando surgiu o STF, ele continua lá e vai morrer lá. Acho que eu vou me aposentar como advogado e esse ministro vai continuar lá. Por que o Joaquim Barbosa, né, por pressões, que tipo de pressões que o Joaquim Barbosa renunciou, né, pediu afastamento e exoneração? Será, e aí eu julgo que sim, mas enfim, só ele para dizer, será que não foi pressões, né, internas e externas que afastaram o Joaquim Barbosa do STF? Porque ele estava fazendo um excelente trabalho, né, que aliás todo o trabalho da Lava Jato começou com o ministro Joaquim Barbosa. Será que não foi por conta disso que ele pediu? Porque a sociedade, né, a sociedade e as estruturas não aceitam os negros nos espaços de poder. E quando ele está no espaço de poder, a sociedade e a estrutura faz de tudo para tirar o negro de lá. A sociedade e a estrutura faz de tudo para que o negro não seja advogado. Os advogados dessa associação são verdadeiros guerreiros e guerreiras, porque a sociedade faz tudo para nós abandonarmos a profissão. E muitos advogados, não por serem fracos, mas pela situação que estão vivendo, muitos advogados negros abandonam a profissão. Depois de 5 anos ali pagando a faculdade, fazendo a faculdade, depois de ter que passar na prova da ordem, depois de fazer estágio, de todo aquele sofrimento, a sociedade faz tanta pressão, é tanta pressão na mente, sabe a pressão na mente? É tanta pressão na mente que o advogado acaba abandonando a profissão. É isso que acontece. Né? Nós que estamos aqui, eu e tantos outros que são advogados que irão falar, são verdadeiros guerreiros, são batalhadores, porque a sociedade faz de tudo para nos tirar, faz de tudo para nos ver nos piores lugares, faz de tudo para nos ver na criminalidade, para nos ver na informalidade. A sociedade faz de tudo, as instituições fazem de, as instituições, né, que também é formada pelas sociedades, fazem de tudo para nos ver nesses lugares. E nós, é aquilo que eu digo de matar 10 leões por dia. Nós, guerreiramente, todos os dias estamos ali lutando e batalhando e defendendo a advocacia, defendendo os negros advogados, porque muitas vezes a ordem não nos representa, e aí algumas pessoas me criticam muito porque eu vou atrás da ordem sim, porque a gente paga anuidade, aliás eu até parei, mas a gente paga anuidade. Né? Nós pagamos anuidade, nós pagamos para essa instituição, nós pagamos esse sindicato, e esse sindicato não nos representa, esse sindicato não faz nada, como assim? Então, são esses os pleitos, né? Muitos advogados nos perguntam também, mas vocês são contra a ordem, né? A associação é contra a ordem? Não! A ordem dos advogados é uma parceira. Né? Nós queremos ser fortalecidos pela ordem e na medida do possível também fortalecer a ordem. Nós temos que trabalhar juntos, que é a instituição, né? A instituição de classe que nós pagamos, que nós contribuímos para ela, nós trabalhamos juntos. Que aliás nesse período de quarentena, né, os advogados, a maioria dos advogados que trabalham de forma autônoma, quem precisa nos ajudar? Cadê a caixa dos advogados? Eu estou esperando a Caixa dos Advogados, que é ela que precisa nos defender nesse momento. É a instituição que a gente... Né? Que, aliás, hoje, segunda-feira, é um dia também muito lamentável, porque saiu uma medida provisória. Ela está... Acho que ela precisa ser sancionada ainda, mas do presidente da República, essa medida provisória permite que as empresas suspendam, não está aqui, que as empresas suspendam o salário, que aliás, a empresa vai suspender o salário e vai acordar com cada profissional uma ajuda de custo, tem um nome que eles usam lá, mas não é salário, porque se fosse salário, ele ia falar, a empresa vai ter que pagar 10%, 3%, não é salário. Então você trabalhador que ganha 10 mil, que ganha 1.000, vou jogar um trabalhador que ganha 10 mil por mês. Não é que a empresa vai vir e vai te oferecer R$1.000, não é salário. A empresa vai te oferecer quanto ela quiser. Olha que absurdo.
né, para aqueles que trabalham nessa área, mas qualquer um, deixar o trabalhador na mão do empresário. É isso que está acontecendo e é isso que nós vemos na prática. Quando teve a reforma da CLT, a reforma previdenciária, eu fui para as ruas, eu tentei conscientizar o máximo número de pessoas do absurdo que é isso. Do absurdo que é deixar o trabalhador, tirar os sindicatos, né? Tirou os sindicatos da jogada e deixou o trabalhador e empresário negociar o seu salário. Gente, nem na época Getúlio Vargas isso era permitido. Então, olha a que ponto que nós chegamos. E é isso que a gente está vendo na prática a partir de hoje. Nesse período de quarentena, né, sendo aprovada, acho que em todas as instâncias, essa medida provisória, né, o trabalhador, os empresários vão chegar e falar, seu salário está suspenso, e se eu vou te dar aqui R$200, R$500, eu vou te dar quanto eu quiser. Olha que absurdo. Né? Então, tempos difíceis virão, pelo que tudo indica, tempos difíceis virão. Né? É um absurdo isso, mas é a notícia de hoje, é a notícia de segunda-feira. Complicado, né? Mas enfim, gente, o meu horário, já me estendi, como eu tinha medo, já me estendi além do meu horário, que era falar apenas 40 minutos, 45 minutos. Esse é o trabalho da associação, é essa a situação da associação. Mas nós temos advogados negros, como eu falei aqui, repito, nós temos advogados negros maravilhosos, temos os melhores advogados do Brasil estão aqui na associação, né? Quando me perguntam de advogados negros, mas tem advogado negro, aqui eu falo, tem advogado negro em todas as áreas, e nós não falamos só de racismo não, pelo contrário, agora à tarde mesmo, tem uma advogada fabulosa, a doutora Ângela, que eu sou apaixonado por ela, já estive em outras palestras, que sabe muito de adoção, que fala tudo sobre adoção, uma das melhores advogadas que nós temos no Rio de Janeiro, que trabalha com adoção. Né? Os melhores advogados negros, além de estarem na associação, eles falam de todas as áreas. Nós temos os melhores advogados negros que trabalham na área criminal, né? Todos são ótimos professores. Acha que o negro só defende racismo, só fala sobre racismo. Eu, ironicamente, mas nós temos advogados negros em todas as áreas, falando principalmente sobre direito do trabalho, direito do consumidor. Nós temos advogados negros que falam sobre isso, profissionais que tratam disso. Então também, não só a ordem dos advogados, mas em todos os outros setores, só coloca o negro para falar de racismo. Não, nós sabemos muito de urbanidade, transporte urbano, nós sabemos muito. Aliás, acho que quem melhor entende de transporte urbano é a população negra, transporte público urbano é a população negra. Quem melhor entende de habitação, melhor área para se morar, pior área para se morar, também é a população negra. Né? Então nós precisamos inserir os negros em outros espaços também, não deixar só os negros falando de racismo. Nós estamos cansados de falar de racismo. Nós queremos falar de outra coisa, vamos falar de habitação, vamos falar de economia, e teremos aqui advogados falando de economia. Aliás, como eu falei, nós não teremos só advogados, teremos psicólogos também. Nós temos na próxima semana, como eu falei, o Dr. Carlos Mendes. Carlos é um rapaz, é um moço muito jovem, que ele já estava indo para o pós-doutorado dele na USP aqui. Ele acabou o doutorado esse ano, não sei se vai passar um período descansando, mas é um excelente psicólogo, é um dos melhores que eu já conheci, está na associação e vai estar falando, na próxima semana teremos uma palestra dele. Nós temos profissionais negros muito habilidosos em todas as áreas, e nós, população, precisamos reconhecer esses profissionais, precisamos contratar esses profissionais, né? Esse é um caminho importante também, o tal do Black Money. A gente precisa contratar esses profissionais também. Vamos encerrar. Eu queria falar muito com vocês de racismo mesmo, do crime racial, que eu percebo que ainda há muita dúvida com relação a quando que ocorre o crime racial, quando que ocorre a injúria racial, qual que é a diferença, qual que é a pena, por que nós nós não temos muitos crimes raciais no Brasil, nós não temos muitas penalizações do crime, seja de racismo ou seja de injúria racial. Por que nós temos tão poucas no Brasil? Era coisa que eu queria falar, que é uma das minhas especialidades, que eu trabalho muito com isso.
Ainda mais nesses tempos de crise, nesse tempo que estamos vivendo, os crimes raciais têm brotado, assim, têm surgido muitos crimes raciais, crimes institucionais também, a polícia e outros órgãos têm agido de forma muito discriminatória, muito preconceituosa com os negros, e eu tenho uma forte atuação nessa área. Gostaria muito de falar sobre isso, mas não vai ser possível porque eu já falei bastante a canequinha da associação. Eu falei mais de 1 hora, licença. Eu já falei mais de 1 hora. Me encerro, muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Muito obrigado a todos os profissionais os próximos profissionais que irão fazer suas palestras aqui, que cederam o seu tempo nesse projeto para falar um pouquinho da sua expertise, para dar idoneamente à população, para tornar a população empoderada dos seus direitos. Muito obrigado a todos os profissionais que irão participar também desse projeto. Olha, é fabuloso, é fantástico. Eu particularmente, eu fico muito orgulhoso, porque como eu falei, assim, os melhores, né, é Liga Champions, assim, os melhores estão aqui, os melhores profissionais. Ontem conversando com o Dr. Júlio Vilela de Salvador, eu falei, Dr. Júlio, eu preciso de uma advogada, de uma advogada para fazer palestra com relação a, né? E eu falei assim, me indica a melhor advogada aí de Salvador. E aí ele falou assim, olha, tem a doutora Lisaura, né? Tem a doutora Lisaura, mas acho que ela não tá nem no Brasil, eu não sei se ela vai poder fazer. Eu falei, ela é melhor? Ela é melhor. Eu falei, eu vou falar com ela, passa a conta dela que eu vou falar com ela. E eu falei com ela, a doutora Lisaura vai estar, acho que segunda que vem nesse horário, né? Ela vai fazer a palestra dela aqui. Hoje à tarde, como eu falei, nós temos a doutora Ângela, sexta-feira nós temos eventos também, nós temos a semana inteira, acompanhe nas nossas redes essas outras palestras que são maravilhosas. Eu, na verdade, eu tenho que, e sem ego aqui, eu tenho que falar que eu sou o advogado, mas o doutor Ricardo Martins, um advogado criminalista também, vai falar, acho que na sexta-feira, sobre o coronavírus no sistema carcerário. O Dr. Ricardo Martins é fantástico, gente. Demais, assim. Os palestrantes que pessoas que eu aprecio muito, e eu falei, foi até interessante que eu falei, já sei o que eu vou fazer nessa quarentena. Foi muito bom, né? Está sendo muito bom a experiência de poder aprender com esses advogados, né? Advogados maravilhosos que muitas vezes nós não conhecemos, que a sociedade não conhece, que a sociedade não dá o crédito que merece a esses advogados. Mas como eu falei, eu fico por aqui. Fiquem em casa, né? Não tem desculpa que eu saí, eu não assisti porque eu saí, não. Fiquem em casa, lavem as mãos e se alimentem bem. Né? Se alimentar é importante também, porque se você estiver bem alimentado, as chances desse vírus te derrubar são menores. Então fica em casa, lava a mão, não precisa ser necessariamente com álcool em gel, pode ser com sabão mesmo, sabão é ótimo, né? Pode ser o sabão da avó, sabe aquele sabão feito de gordura? O sabão, antigamente tinha um sabão feito de cachorro, né? Mas o sabão feito de gordura, sabe aquele sabão feito de gordura? Usa esse sabão que é bom também, o sabão da avó é muito bom também, tá bom? Fiquem em casa, se alimentem bem. E outra coisa também muito importante, façam compras somente o necessário, comprem somente o necessário, não vá lá e não enche o carrinho. Você que pode ir lá e fazer compra para 3, 4 meses, não faça isso. Tem muita gente que compra só o alimento da semana, né? Tem muita gente que tem dinheiro só para isso, ainda mais nesse período de crise que a gente está passando. Tem muita gente que não tem dinheiro nem para comprar para a semana. Então vamos nós também pensar nisso, né? Para que eu vou encher aqui minha despensa para 3 meses, 4 meses e vou deixar o outro sem a comida do dia? Né? Nós criticamos tanto os ricos, né? As grandes fortunas. Eu particularmente critico muito. Aliás, precisa ser tributada as grandes fortunas, né? Eu particularmente critico as grandes fortunas, que tem gente com dinheiro para viver 100 vidas, né? Deve acreditar em reencarnação. Tem gente com dinheiro para viver 100 vidas e o outro sem dinheiro para passar o mês, né? Então, se isso é errado, né, uma pessoa ter tanto dinheiro e o outro não ter nada, também é errado você fazer compra para 3 meses e deixar uma outra família sem comida para passar o dia, a semana.
Então vá no mercado, compra somente o necessário, tá bom? Esse é o meu pedido, é o meu pedido de coração. Além de ficar em casa, lavar as mãos, se alimentar bem, quando for ao mercado, compre somente o necessário. Para finalizar, eu tenho uma notícia muito legal aqui. Apesar de tudo, eu tenho um lado musical, eu tenho um veio musical. E sexta-feira agora nós já marcamos, sexta-feira às 20 horas vai ter um DJ muito legal fazendo um som pra gente aqui, você vai poder pedir música e fazer essa troca com o DJ. Mas além disso, quem também está sofrendo, tanto quanto os advogados, são os artistas, são os músicos e toda a gama de artistas, não apenas os músicos, que trabalham de 100% de maneira autônoma, 100% eles dependem de aula, 100% eles dependem do show, e esses músicos já estão numa situação muito complicada, até porque grande parte deles também não paga a Previdência, essa Previdência é outra questão. Mas grande parte dos músicos até acabam não pagando a Previdência, os músicos estão numa situação muito complicada. Então, todo dia das 9 às 10, né, depois que houver a palestra das 8 horas, das 9 às 10, vai haver uma apresentação musical. Olha só que bacana, nós teremos uma apresentação musicais de músicos de rua, músicos de teatro, muitos músicos musical só pra gente, das 9 às 10. E assim, além de você prestigiar essa apresentação musical, os músicos eles irão colocar e vão falar a conta deles, a conta bancária deles. Então se você puder ajudar com R$1.000, R$2.000, não precisa ser tudo isso. Mas se você puder ajudar com R$10 que seja, sabe? Se todo mundo ajudar com R$10, ajudar com R$20, eu falo, ó, pra não fazer todo dia, tal dia eu vou colocar R$50. Se você puder também ajudar esses músicos, vai ser muito bacana. Eu acho que a gente precisa nesse período de escassez, nesse período de cerceamento de direitos, é importante que nós pensemos aí nos nossos irmãos, que a gente pense em quem também está precisando, né? Que a gente faça essa corrente do bem a partir de nós. Então vamos colocar, se você puder, deposita alguma coisa, o músico vai colocar a conta dele ali, deposite alguma coisa, R$1 que seja, deposite alguma coisa para esses músicos. Tudo bem? Eu agradeço muito a todos vocês que ficaram essa live inteira. Muito obrigado. Acompanhem, siga a nossa programação, que nós temos ótimos profissionais. Nós temos profissionais excelentes que irão fazer palestras aqui. E eu só tenho a agradecer a vocês. Tá bom? Fiquem em casa, lavem as mãos, se alimente bem e tudo de bom. Um abraço a todos vocês. Foi um grande prazer fazer essa live, falar um pouquinho da minha experiência. Provavelmente, né, nós não sabemos quanto tempo vai durar essa quarentena, provavelmente vocês me verão em outras ocasiões ou vocês me verão em umas próximas lives, tá bom? Grande beijo para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau.